Play, faremos hoje a análise da série Uma Nova Mulher. É o seguinte, hoje nós temos muito trabalho aqui. Eu vou fazer hoje uma introdução, primeiramente, desmistificar, eu recebi muitas perguntas de vocês, desmistificar um pouquinho do que mostra nessa série. Eu recebi muitas pessoas perguntando sobre as constelações, por conta da análise que eu estava publicando nos stories, perguntando, eu falei, olha, assiste a análise primeiro para você entender um pouquinho como que funciona. Por quê? Porque uma série, já, gente, existe ali uma coisa fictícia, então eu quis também convidei muitas pessoas para assistirem para desmistificar um pouquinho do que mostra na série. Então vamos lá, meus amores, vamos aqui abrir os nossos trabalhos. Que bom que vocês estão aqui, compartilhem essa live, convide as amigas aqui para o nosso encontro, porque hoje o papo é bom. Vamos lá. Primeiramente, eu quero explicar aqui um pouquinho do que são as constelações, do jeito que mostra a constelação nessa série. Muitas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, Ju, eu quero fazer esse tipo de constelação. Esse tipo de constelação que ele mostra na série é uma constelação avançada. Por quê, gente? Vou explicar aqui. Muitas mulheres, muitas pessoas, quando chegam para a constelação, a gente pede para que tenha um tema para constelar. Por que que é importante a pessoa trazer um tema para constelar? Naquele tipo de constelação, a pessoa não precisa trazer um tema para constelar. Eu vou explicar a diferença. Quando o cliente traz um tema para constelar, o que acontece? Vou explicar quando a gente nasce num clã, né? O que a constelação é? A constelação é o seguinte, quando a gente nasce num seio familiar, a gente nasceu numa família. Todos nós nascemos numa família. Quando a gente nasce numa família, nós somos banhadas por informações dessa família, por informações que chegaram antes de nós, que a gente tem qualquer consciência disso. Essas informações, elas nos abarcam. Então, por exemplo, tá? Aqui tem todas as informações do seio familiar de vocês. Quando vocês chegam na família, vocês são abarcadas por essas informações. São memórias, são imagens, por isso que a gente repete tanto padrão. Eu vou desenvolvendo conforme eu vou fazendo a análise aqui da série. E o que acontece ali? Além dessas informações que a gente herda dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, a gente também tem o que a gente vive, os nossos traumas que a gente vive, os tipos de relacionamentos que a gente vive. Tudo isso tá abarcado num lugar aqui, que a gente chama de inconsciente. Então, muitas vezes a gente tem problemas aí, a gente vai na vida, muitas vezes a gente não entende alguns problemas que estão acontecendo, muitas pessoas buscam terapia, outros buscam caminhos espirituais, enfim. A gente busca quando a gente não tá conseguindo lidar com algum problema. O que acontece? Algumas dessas coisas a gente consegue elaborar de uma forma cognitiva. Então, olha, eu tô com um problema com a minha mãe, e isso me causa muita angústia, um problema com meu pai, um problema com meu filho. E algumas vezes a gente fazendo uma terapia tradicional, isso dá uma aliviada, a gente tem uma compreensão. Mas, algumas vezes, vocês viram aí, eu vou falar várias dinâmicas aqui da série, muitas das vezes a gente não sabe porque aqueles desafios se repetem na nossa vida e a gente continua com certos sentimentos, a gente continua com certos problemas que a gente não tem consciência do que a gente traz. E aí o que acontece? A gente procura ajuda e a gente não encontra. Quando a gente traz um problema para a constelação, Ju, olha, eu vou constelar. Por que a gente pede para a pessoa trazer um problema? Por quê? Porque o problema que a pessoa tem hoje, então aqui, ó, eu tenho um problema. Qual que é o meu problema? O meu problema, Ju, é porque eu vou usar aqui uma aqui da Ada. Eu não consigo viver um relacionamento. Eu não consigo viver, não consigo me relacionar, eu não consigo amar, não consigo ser amada. O que for dor pra você? O que é tema de constelação? Uma coisa que angustia, o que é dor pra você? O que a gente faz? A gente vai escolher, né, o seu tema, e a partir disso a gente vai fazer um download, a gente vai no seu banco de imagens do seu inconsciente e a gente vai formar uma imagem do que aquele problema que você traz tem a ver com o seu histórico familiar. Ou pode ser que aquele problema que você traz hoje seja algo da sua vivência, por exemplo, um trauma de infância. Pode ser que seja a ver com você, com a sua vivência. Um trauma que você tem em relação à sua mãe, ao seu pai, que seu pai foi embora do relacionamento. Ou pode ser, como mostrou na série, algum emaranhado com
uma história do passado que muitas vezes a gente não sabe. Por que que é interessante quando a pessoa não tem estrada na constelação, a pessoa para trazer um tema? Porque senão fica muito subjetivo. Muitas pessoas que vêm para a constelação, vocês ouvem muitos conteúdos na internet, vocês têm uma expectativa que a constelação vai mudar a vida, é algo assim mágico. A pessoa não entende, e se a pessoa não entende a constelação, a pessoa não vai fazer movimentos na vida. Por quê? Porque não é só constelar. O que vai fazer efeito é o que você faz com a constelação, depois da constelação. Então, por exemplo, nessa série, quando eles vinham algo da constelação, o que que o terapeuta falava para eles? Para fazer um pós-constelação, para você incluir, que eu acho muito legal, tem muitos terapeutas que não fazem isso, que não falam para o cliente trabalhar com a constelação do que eles veem. Então, por exemplo, eu recebo diversas mulheres que falam assim, Ju, traz um tema para constelar. Ah, eu quero trazer um tema para constelar, constela. Na hora que elas abrem a constelação, elas fazem, Ju, nossa, eu constelei há 5 anos atrás, foi a mesma constelação. E aí eu perguntei, e o que você fez com a sua constelação, que você fez depois da sua constelação que você fez há 5 anos atrás? Ela falou, o terapeuta falou para eu olhar para aquilo e ficar com aquilo. Ou quando mostra uma morte, para eu incluir o bebê, para eu incluir a minha avó e só, na constelação mesmo. Não faz efeito. Você precisa trabalhar com o que você viu na constelação. Se você está conectada com o aborto, você precisa fazer a inclusão do bebê. Se você está conectada com a avó, emaranhada com a avó, você precisa ir atrás dessa avó, você precisa trabalhar a inclusão dessa avó. Minha avó já morreu. Tem vários trabalhos para a gente fazer de inclusão. É importante a gente trabalhar com o que a gente vê na constelação. Não faz efeito não fazer nada. Tipo, constelei por curiosidade, fui lá, constelei, não. Então, outra dúvida também que as pessoas me trouxeram bastante. Ju, a constelação tem um fundo espiritual? Quando eu trabalho a constelação, eu trabalho a minha espiritualidade? Sim e não. Sim e não. Por que sim e não? É o que eu acredito, tá? Espiritualidade é um lugar elevado. Elevado. É um lugar sutil, é uma energia sutil. Aqui no nosso corpo, que é matéria, a gente tem o quê? Matéria, coisa densa, coisa pesada, tudo isso aqui. Eu gosto de falar que aqui entre o espírito tá acima, e aqui é o nosso corpo, tem a nossa alma. O que a constelação trabalha? A constelação trabalha a alma. Só que para chegar lá no espírito, a gente precisa acessar a alma. Então eu acho, pelo meu trabalho, pelo que eu vejo da minha experiência também espiritual e das mulheres que eu recebo, primeiro a gente tem que trabalhar a alma. Então, se vocês me perguntam, Ju, a constelação pode ter um cunho espiritual se você trabalhar as dores que você carrega na sua alma, porque aqui na nossa alma que tem os conteúdos da nossa galera e dos nossos traumas. Se você trabalhar bem isso daqui, se você olhar para suas dores, para os seus traumas, porque o que te prende aqui, o que te aprisiona, aí sim você vai chegar nesse local. Então, para muitas pessoas, o caminho de você entrar nessa sua descoberta sistêmica, você vai se deparar com lindas coisas assim que a espiritualidade nos proporciona, mas é um processo, não é fazendo uma constelação não. Por isso que eu não gosto de usar esse termo, né? Vamos trabalhar a sua espiritualidade, porque não são para todas as pessoas que as pessoas vão chegar nesse local. Outra dúvida também, tem diferença de constelação em grupo e constelação com bonecos? Não tem diferença. O que diferencia é a técnica. Quando a gente faz com pessoas, a gente faz como cada pessoa entrasse num campo, né, que é um campo de energia, eu vou falar depois também disso. Quando a gente faz com os bonecos, quem entra em todos os campos sou eu como terapeuta. Outra coisa também que me perguntaram, Ju, quando as pessoas sentem ali, as pessoas sentem como se fosse incorporação, espírito? Não, gente, a gente tem algo que na ciência eles já descobriram que a gente tem algo chamado de glândula pineal, que é onde a gente sente o nosso ambiente. Quando a gente sente o campo, que a gente se conecta com o outro através do campo do outro, é através sim dessa glândula, que para algumas pessoas também é o terceiro olho, o portal espiritual, mas é através dela que a gente se conecta com o campo, que a gente sente. Quando a gente se entra numa energia, que ali se mostrou entrar numa pessoa que é o pai, a mãe de uma outra pessoa, a gente entra naquele campo e a gente sente a sensação física que aquela pessoa representa naquele modelo, igual mostra na série. Então, por exemplo, na hora que eu entro na energia da Ada, por exemplo, eu vou entrar
como que ela se sente. A gente sente isso no nosso corpo, o nosso corpo consegue captar isso, tá? Quem já participou de uma experiência de constelação familiar sabe o que eu tô falando, tá bom? Então acho que é isso daqui para avisar, para mostrar para vocês. Deixa eu ver se até aqui alguém tem alguma dúvida para eu seguir agora para as análises. Quem é a Ada? A Ada, por isso que eu quis fazer a análise dela, é a heroína. Ela é a filhinha do papai, ela tem o feminino ferido, tudo que nós trabalhamos nos nossos últimos encontros, a Ada tem ali. Todo o pacote ali de emaranhados ela tem. Por que que eu quis fazer a análise da Ada? Porque é muito do que nós trabalhamos da filhinha do papai, que encontra o filhinho da mamãe e ambos têm emaranhados. Anotem isso para sempre. E essa série é uma aula para falar isso. AM não sintoniza FM. Todos os relacionamentos, vou repetir, né? O meu lema. Todos os relacionamentos que vêm pra nossa vida não vêm de forma aleatória. E aí, nesse filme, eu quis fazer isso divididinho para vocês entenderem como os relacionamentos das participantes, né, das 3 amigas, vêm para elas, para cura delas, para fazer resgate das histórias delas. Os nossos relacionamentos, gente, por mais difícil que seja, eles têm essa função. Então, vamos lá. A Ada, uma médica renomada, super trabalhadora, aquelas mulheres que querem o mundo, só pensa no trabalho, só focada no trabalho. A vida dela é o trabalho. Casada com Celi, um filhinho da mamãe também. Um homem que é apaixonado por ela, faz de tudo por ela. Ela vive um relacionamento, mais ou menos. Ela não é apaixonada pelo Celi, não existe amor daquele relacionamento. Não existe fogo, não existe a relação, não existe sexualidade naquele relacionamento. É simplesmente um relacionamento por convivência. A Ada exclui totalmente a mãe. Né? Vocês lembram da filhinha do papai? Que exclui o feminino. A Ada exclui totalmente a mãe. Então, se a gente for olhar isso daí, né, já tem alguns pontos que a gente pode trabalhar. Mas eu vou seguir o que foi mostrado durante os movimentos que ela fez na constelação, tá? A Ada tem aquele negócio na mão. Ela é uma médica cirurgiã. E aí, eles abrem a constelação e identificam qual que é o motivo daquele tremor que ela tem. Vamos lembrar que ela é uma médica cirurgiã. Para ela ter precisão na mão é primordial, né? É indispensável. Uma coisa que eu quero falar para vocês, que tem características da heroína, as heroínas que estão aqui. A raiva que a Ada tem. A raiva que aquela mulher tem. Quando nós somos umas heroínas e... Ali no caso da Ada é importante falar. O que é a heroína? A heroína é uma mulher desconectada do feminino e toda a identidade da Ada a identidade dela é sustentada para ela ser aquela médica renomeada, né, importante. Toda a identidade dela é formada para que ela seja aquilo. Aquele ideal, a médica independente, a médica que faz tudo, a médica que só foca no trabalho. Quem foi que falou pra Ada fazer isso? Quem foi que falou pra Ada que ela tinha que ser médica? Filha, você tem que ser médica porque você tem precisão nas mãos. Quem foi que falou isso pra ela? Foi a vovó dela, né? E aí eu quero que vocês comecem a pensar, né? As nossas escolhas, as nossas motivações, de onde que vêm as nossas escolhas? Grande parte das vezes as nossas escolhas vêm desse nosso passado vivido, da nossa infância, as pessoas que nos influenciaram. E a Ada era essa mulher totalmente focada para o externo, totalmente sem entender aquela proposta do Zanã, revoltada e a mulher do porquê. Gente, é muito bacana quando as heroínas chegam aqui para constelar. Tem algumas no meu grupo agora. Porque as mulheres querem uma resposta que de forma cognitiva elas não vão encontrar. Então, geralmente a heroína, né, que no caso ela só acredita na ciência. Só acredita na ciência. Então ela olha para o Zanã e fala: quem você pensa que é? Você acha que você curou a Cevic fazendo esses negócios que você faz, esses teatros que você faz? Eu quero saber o que você faz. Por quê? Porque a pessoa quer saber um porquê. Tem certas coisas que na constelação a gente vê muito isso. Também nos caminhos espirituais, tem muitas coisas metafísicas que a gente não vai entender. A gente pode explicar a existência de Deus? A gente não pode explicar algumas coisas que acontecem aqui. E no campo sistêmico, obviamente, ainda mais porque ainda não é comprovado que é uma ciência, ela quer o quê? Ela quer comprovação, né? Ela fala: eu acredito na ciência, eu não acredito que você faz. Mal ela sabia que o Zanã
também era médico, depois eu vou falar do terapeuta. E aí o que acontece com ela? Ela não entende por que ela tem aquela raiva, ela não entende aquela dificuldade que ela tá passando. Quando ela vai constelar, ela não tinha um tema para constelar, né? Eles fizeram ali uma constelação do espírito. E o que mostrou nessa constelação? Para onde que ela olhava? Ela olhava para uma situação da tia-avó dela. Se for de uma forma racional, como que a gente pode estar emaranhada com a situação lá de trás? Da tia-avó, não era nem da avó, da tia-avó. E o que é importante falar? A Ada estava identificada com uma dinâmica de assassinato dentro da família, ou seja, existia a tia dela, né, que foi morta ali pelo bisavô, né? Então, ela ficou identificada com aquele tremor da mão, ela estava identificada com quem? Com o assassino. E tudo que ela sentia no corpo dela, ela estava identificada o quê? Com a vítima. Quando existe isso dentro do sistema, gente, isso tem muita força. Muitos quadros de esquizofrenia está ligado a essa dinâmica. O sintoma que a Ada mostrou não foi de esquizofrenia, mas o que a gente vê aqui em campo, que muitas pessoas que chegam aqui com problema de esquizofrenia, quando a gente vai olhar no campo, tem essa dinâmica de assassino e de vítima. E a Ada, ela estava identificada com os dois. Outra coisa que é importante falar aqui, pílulas da maturidade, tá? Vamos ver se vocês entendem o que eu tô falando aqui, porque eu sei que é difícil. Quando nós nascemos no clã, a gente só não herda essas coisas ruins, não. A gente também herda muitas coisas boas. A Ada, ela tinha força, ela tinha uma garra muito grande. O avô dela, o bisavô dela, que ela estava identificada com um assassino que tinha força, ela tem essa força do avô. Por quê? Caso contrário, ela não ia ser médica. Quantas pessoas, né? Quantas mulheres falam, não, eu quero ser uma médica cirurgiã? Quando ela está identificada com uma pessoa que tem essa força no clã, ela também tem a força, só que ela também está identificada com o que não é ruim, que no caso é um trauma lá que aconteceu com esse bisavô. E essa menina que sentiu essa dor muito grande, que a partir disso, todas as mulheres do clã, a avó dela, a mãe dela, todas elas ficaram emaranhadas naquela situação ali, tá? A Amanda perguntou, nós podemos ter vários emaranhados ao mesmo tempo? Nesse caso aqui, a Amanda, ela estava conectada com os dois sim, tá? Mas tirando esses... Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Na constelação, se vocês forem constelar, vocês não vão ver tantas informações igual eu tô contando pra vocês, tá? Eu tô fazendo uma análise pra vocês. Existiu ali várias situações que a Ada estava emaranhada. Então, por exemplo, não seria uma constelação que ela ia ver tantos emaranhados, igual eu tô trazendo pra você. Então, em uma constelação ela ia ver que ela é filhinha do papai. Em uma constelação ela ia ver que ela tá numa dinâmica triangular. Não é isso não. Eu tô falando como se a pessoa tivesse passado por um processo sistêmico. Tá? Então eu tô falando todas as dinâmicas que se mostrou ali no decorrer das cenas da Ada, tá? É importante falar isso, senão vocês vão achar que, não, eu fui na constelação e mostrou um emaranhado, em geral mostra um ou dois, tá? No caso da Ada eu tô contando pra vocês várias dinâmicas que tem, então tá bom. Então vamos lá, o pai da Ada tava emaranhado com a situação o quê? Vocês lembram que quando ele era pequenininho, lá mostrou que ele tinha um problema de saúde, que o médico chegou lá, não podia ficar com ele e teve que levar ele para o hospital? Vocês lembram disso? Ou seja, ele saiu da família dele de origem, ele não retomou para ir para o hospital. E ele era uma criança, né? O pai dele deu até um negocinho assim de cavalo para ele e falou para ele ficar com aquilo e ele guardou aquilo para a vida inteira. No final da vida dele, o que aconteceu, né? Ele tava não querendo ir para o hospital, ele queria ter ficado em casa. Por quê? Porque ele teve que sair do seio familiar. Olha como os nossos traumas são. Ele teve que sair do seio familiar por conta de uma quê? De uma dor, de uma doença. Então, na hora que ele estava lá morrendo, ele pedia qualquer coisa, menos que ele ficasse no hospital. E aí ele morreu em casa, ela montou lá todo um aparato ali para que ele ficasse em casa. Uma coisa que é importante, a Ada, ela estava tão grudada nessa morte do pai, ela idealizava tanto esse pai. No começo do filme, se vocês não perceberam, ela tem uma pesquisa para fazer, que ela vai para Bruxelas, é a respeito do quê? A respeito
de um estudo científico para as pessoas que lutam contra o câncer. O que ela quer fazer a partir disso? Ela quer salvar as pessoas, por quê? Porque ela não conseguiu salvar o pai. Isso é uma motivação por conta de uma dor que ainda para ela não foi digerida. A morte do pai, o quanto que ela idealizava aquele pai, tanto que na hora que ela vai pegar o prêmio, o que ela fala? Ela fala, olha, eu quero agradecer todos os meus clientes, né? E ela fala, e eu quero agradecer, logicamente, o meu pai. Né? Aí todo mundo vibra, tudo, aí ela recebe a aprovação para ir para Bruxelas, depois dar os rolos que foi. Ela tinha uma idealização que aquele pai era perfeito, que aquele pai era maravilhoso e que a mãe abandonou o pai. Falando do pai ainda da ela, pra vocês entenderem o emaranhado que tem do pai da Ada. O pai da Ada, ele não conseguia ficar em casa. Ele não conseguiu ficar em casa, por quê, gente? Isso é muito forte. Isso que as pessoas não entendem do nível sistêmico que tem a constelação. Ele não pôde ficar com a família dele de origem. Ele saiu, ele teve que sair por conta de uma doença. Ele não conseguiu manter ali uma família. Ter uma família, ter mãe, ter pai, ele não conseguiu. E na hora que ele encontra a mãe da Ada, ele também não consegue. Por quê? Porque ele tá revivendo os traumas de infância. Tanto que depois que a mulher descobre que ele tem uma outra família, que ela pega e vai embora, ela não conta isso pra Ada. Por quê? Porque ela não quer tirar da filha o pensamento mágico e maravilhoso que ela tem do pai. E quanto que aquela mulher sofreu em relação à mãe para assumir aquele relacionamento, para aguentar ele fora de casa, ele lá na Geórgia. Por quê? Porque a base do pai dela era o quê? De não ter raízes. Por quê? Porque ele não teve na infância, então ele foi embora. Então esse é o pai da Ada. E o pai da Ada, por ressonância, encontrou uma mulher que raivosa, que veio de um feminino ferido, muito machucado. E aí o que acontece com a mãe da Ada? A mãe da Ada queria acreditar no amor, queria ter uma família, queria ter um marido. E na hora que ela chega pra mãe, que é muito interessante, na hora que ela chega pra mãe e fala, mãe, eu vou casar, ele me pediu em casamento, e a mãe dá um tapa nela. Não sei se vocês perceberam que a mãe dela fala pra ela assim, eu não acredito que você vai fazer isso com a sua vida. Eu aguentei um casamento por conta de você. Você foi a única filha minha que eu não perdi. Perceba o coração daquela avó. Eu perdi meus outros 2 filhos, você foi a única que se manteve viva. E eu trabalhei duro, eu aguentei esse casamento para que você estudasse, para que você fosse alguém na vida. Você nem se formou e você quer casar. Aquela raiva daquela avó de saber que a filha ia casar, ela não queria aquilo pra filha, gente. Aquilo marcou ela e ela ainda amaldiçoou. Se você sair por essa porta, eu te amaldiçoo. Enfim, essa era a mãe, né? Aquela mãe que acreditava naquele homem, que aquele homem ia voltar, e a avó sempre falando mal. Você tá aí, você é uma trouxa. E ela cresceu com aquilo. Ela cresceu com um homem que não tava lá, com um homem que foi embora, e aí, né? E aí o que acontece? Quando a Ada cresce, qual que é o tipo de homem que ela encontra na vida dela? Ela encontra um homem nômade, igual ao papai. Um homem que não fica, um homem que não assume, um homem que não tá só com ela. A Ada, ela só entra em relacionamentos triangulares. Por quê? A base dela é triangular. Vocês perceberam o padrão que tem, né? A mãe dela e o pai com uma outra família. Na hora que ela encontra o Adam, que ela se apaixona lá, muito jovem, o Adam também trai ela com uma outra mulher. Todos os relacionamentos da Ada, absolutamente todos no modelo triangular. Isso é um padrão. Isso é um padrão ali, se você ver, começou no pai e da mãe. Vocês perceberam isso? E aí o que acontece? Até o Celi, que ama tanto ela, traiu ela. Né? E aí, uma coisa que ela tinha muito forte era de não perdoar a traição. Eu não perdoo traição, né? E aí a amiga dela, a Leila, que foi traída pelo marido, que era traída pelo marido, que descobriu, ela falava, Leila, você não... A heroína, Leila, você não pode aceitar uma traição, eu nunca aceitaria uma traição, isso é muito injusto com você. E aí tem uma hora que elas brigam, nessa parte foi muito marcante, porque, gente, ó, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Pílulas da maturidade para as heroínas.
para construir um relacionamento, né, a gente tem uma imagem muito idealizada. Por isso que eu gosto muito de quebrar isso de vocês, uma imagem muito idealizada, o que são os relacionamentos, né? Que o amor vai vir maravilhoso, que o homem da sua vida vai vir maravilhoso, e que se tem desafios, é porque não tem que ser. Quantas vezes eu ouço isso? Não, se não tem desafio, é porque não tem que ser, não. Se tem desafios e você ainda ama a pessoa, que é importante falar, aqueles desafios vai vir para o seu crescimento. Vocês lembram do crescimento sistêmico aqui da alma, que a gente está emaranhada com muitas situações? E o que a Adam faz o tempo todo? A Adam foge o tempo todo. Ela foge, ela não quer lidar com aquilo. A raiva daquela mulher é absurda. Aí tem uma hora que ela começa a discutir com a Leila. A Leila fala uma coisa que é preciosa. A Leila fala para ela, Adam, é o seguinte, você acha que você fazer algo pro seu homem, você acha que você ser mulher, você acha que dar amor, você acha que ser vulnerável, você acha que perdoar as fraquezas do outro, você tá sendo fraca. Você tá sendo fraca, é isso que você acha. E aí a Adam fala, então você acha que eu tenho que ser uma geisha igual você para que um homem fique comigo? E elas começam a discutir, né, uma hora que elas estão lá na casa. Por quê? Porque a Leila, ela pagou o preço, né? Ela pagava o preço para estar naquele relacionamento e a Ada não, né? Então a Leila quis sinalizar para ela que ela tem fraqueza. Aí ela começa a falar, você é mandona, você é autoritária, você nunca amou o Selim, porque ela nunca amou o Selim, gente, que é importante. Quando as mulheres são muito mentais, né, a gente vai pro lado racional. Não, o racional que é certo é isso, né? Eu brinco que eu era tão obstinada que eu escolhi o meu primeiro marido. Eu escolhi, viu, gente? De verdade. Falei, eu vou casar com aquele ali. Fui lá e escolhi. A gente é obstinada. O quanto que a gente tá deixando ser guiada pelo nosso coração ou pelas nossas vontades, pelo nosso desejo de conquista, né? Tem muito isso da heroína. E a Adam tinha muito isso. Não, o Selim é o certo, só que não existia amor naquela relação, não existia desejo, não existia vontade de ficar junto. Ela era apaixonada pelo Doprak. Só que quem era o Doprak ali? O Doprak era uma pessoa que ia desafiar ela a lidar com os demônios dela. E o que a gente não quer? A gente não quer sentir dor. A gente quer fugir disso. Por que o Doprak era tão, vamos dizer, conflitava tanto com ela, existia tanto conflito, existia tanta briga. Se vocês verem na fala dele, em algumas frases, e aí fica pra vocês, tá? Isso como lição. O Doprak falava assim, eu não entendo, porque eu te amo, o que você quer mais além de amor? E ela não, ela quer um homem que fizesse as coisas, que fosse pra vida, um homem que fosse lá e realizar, e ele não entendia aquilo porque aquilo não era ele. Porque ele estava emaranhado também com as questões dele, eu vou chegar nele lá. E aí, ele não entendia aquilo, daí ele começou a ficar com raiva, ele começava a se sentir menos homem, aí ele até falou isso pro um amigo lá conversando, falando assim, olha, ficar com uma mulher dessa, a gente se sente menor, a gente acha que a gente nunca é suficiente. Quando a gente tem esse modelo heroína, é isso que os nossos homens acham da gente. E aí muitas vezes a gente não entende porque começa a dar o chabuz aí na vida 2, né? As dificuldades, né? Que vocês sabem que eu falo tanto. Mas é algo, gente, ainda mais profundo. A falta de conexão que a gente consegue ter com o outro. Por quê? Porque nós temos um monte de buracos, principalmente quem é heroína. Tem questões aí femininas que a gente não quer olhar porque em geral tem muita dor, e aí por ressonância a gente vai encontrar uma pessoa também que tem os buracos, né, que aqui mostrou muito isso, e a nossa dificuldade de empatia, de compaixão para com o problema do outro. E o que o relacionamento se não for para isso? Se fosse através, olha o que eu vou falar aqui para vocês dessa série, se fosse através do Doprak, olha só como que a vida da Ada ia ser diferente, né? Ela descobriu uma traição porque ela tem um sistêmico ali, ó, porque, vamos falar aqui, ó, o Doprak tá aqui, tá? Aqui, vamos pensar em uma linha cronológica. Os problemas dela familiar, que veio desde a mãe, a triangulação do pai, tá aqui. Esse daqui vai influenciar esse daqui. Então, vocês que viram os relacionamentos dos pais, aí, modelos triangulares, pode ser que vocês vejam isso na vida de vocês, você vivendo hoje, ou com relacionamento do passado que você viveu com o ex do passado. E eu não tô falando que a gente tem que perdoar, a gente tem que entender que
esses relacionamentos que vêm pra gente aqui, quando a gente tá emaranhadas com a situação aqui no caso da familiar, aqui no caso de pai e mãe, e a gente tá identificado com isso daqui, muito possivelmente a gente vai atrair esses relacionamentos, o quê? Para que isso seja incluído dentro do sistema. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente pega e exclui. E aí, quando a gente exclui, lei das constelações, quando a gente exclui, esses relacionamentos, eles retomam. O que aconteceu com o ciclo inteiro da Ada? Voltou. Inclusive com um homem que era perfeito, coxinha que vocês querem, inclusive o Celi traiu ela. Por quê? Porque aquilo faz parte do campo dela. Enquanto ela não olhar e integrar aquilo vai continuar no ciclo de repetição. A vida inteira, ali, a Ada, ela deixou de olhar para as coisas emocionais dela, do que a alma dela tá pedindo. O que ela focou? Focou no trabalho. Tudo a questão do que é seguro. Celi era uma pessoa que ela era segura para ela. Quando tudo aquilo brotou para ela, teve que reviver coisas do passado das quais ela não viveu. Ela no dia que ela descobriu que o Doprak tinha uma filha, ela conteve lá a raiva dela, mas foi que ela fez relato de despedideira, ela falou assim, ela foi lá falar pra ele que tinha feito um aborto dele, mas ela não foi lá no lugar de, olha, infelizmente não aconteceu essa gravidez pela minha segurança, ela foi lá como topetuda pra mostrar pra ele que aquilo tinha acontecido por culpa dele. Quem observar a postura que ela foi lá, foi uma postura totalmente diferente. No final, que eles olharam para aquilo, né, que eles estavam mais reconciliados, que eles foram fazer o quê? Eles foram fazer a inclusão daquele bebê, né, que eles foram lá plantar uma árvore juntas, como se fosse fazer um rito de passagem para aquele bebê. Isso é lindo, né? Os dois lá como pais, sentir a morte daquele bebê que infelizmente não veio para a vida dos dois. O quanto isso marca o campo dos dois, né? O campo dele também ficou olhando para isso. Agora vamos lá. A heroína, a mulher forte, encontrou dois homens com o masculino fraco. Por quê? Porque ela é uma mulher forte, né? Ela tem o masculino. O que falta na Ada? O feminino. Por quê? Porque o feminino da Ada é um feminino de dor. Transgeracional dela é um feminino de dor. Logo, ela tem muito o quê? Masculino. Qual tipo de homem que ela vai encontrar? Feminino. Quem que o Celi era? O Celi é o marido dela. Vamos lembrar aqui pra vocês. Quando a Ada termina com o Celi, aquele choro dele, aquela demonstração dele, por favor, não me abandone, por favor, me abandone, e depois ele vai fazer uma constelação, e aí mostrou ele naquele trauma quando ele perdeu a mãe quando ele tinha 12 anos, né, e o terapeuta ainda fala, você colocou ela no lugar da sua mãe, ele fala, isso daqui é ridículo, não aconteceu isso, foi isso mesmo que aconteceu. Aquele choro que ele tava chorando quando ela abandonou ele, quando ela falou que não queria mais, aquele choro ali era da criança dele, que ele não conseguiu lidar por conta de ser uma criança lá atrás. Então, é como se fosse aquele abandono que ele estava revivendo da mãe. E é um cara que foi pra vida, é um cara que se sujeitava, que é muito importante falar isso. Ele é um cara que sujeitava a todos os caprichos da Adam. Por quê? Se fosse um homem que se sustentasse, assim, tipo, a vontade dele, ele ia falar, poxa, a gente tá casado há 7 anos, eu quero ter um filho, quero que você seja a mãe dos meus filhos. Como que você quer ir pra Bruxelas, ficar lá 2 anos e não poder engravidar, e eu quero ter uma família com você porque eu te amo? Ele conseguia se posicionar? Ele não conseguia. Por quê? Porque ele amava ela. Porque ele não queria ser abandonado, mesmo aquele relacionamento, gente, não tava bom pros dois, tanto que ele foi buscar uma outra pessoa, porque eles não tinham uma vida sexual, né, quando a gente não tem uma vida sexual, abre brechas, porque a gente tem essas necessidades fisiológicas, eles não tinham uma vida sexual, abriu brecha no relacionamento, né, a vida já querendo se manifestar, ele já fez um filho totalmente sem querer. Por quê? Porque a vida estava falando, aquilo ali não tinha mais sentido os dois estarem juntos. Eles estavam querendo sustentar uma relação que não existia mais, não existia mais amor. Amores, presta atenção. Enquanto existir amor com o infeliz que você tá, por mais capenga que seja, por mais difícil que seja, existe um motivo para você ainda não conseguir sair desse relacionamento, para vocês ainda estarem juntos. Ali não existia mais nada, né? Ele estava totalmente vinculado a ela por conta de uma dor de infância. Não é porque o relacionamento era bom. E ele tomou consciência daquilo. Vamos falar do Doprak, o outro filhinho da mamãe também, né? Que faltava o masculino nele. O Doprak estava identificado, emaranhado com o avô.
também tinha um relacionamento muito difícil com o pai, não tomou a força do pai, a força do masculino, que sim, o homem precisa do pai para pegar essa força do masculino. Não tinha essa força do masculino, um cara super sensível, ligado pra música, gato, né, gente? Gato. E aí, todo sedutor. E se vocês forem lembrar, né, o avô dele, né? Eles eram ciganos, né? Ciganos, nômades. E ele tem uma vida lá de morar no trailer, assim, ele gosta disso. Porque aquilo era o quê? A identificação dele, o emaranhado dele, né? O avô foi preso de uma forma injusta, ficou na prisão, ficou longe dos seus, né? Ficou longe do pai, que era pequeno. E aí ele repete o mesmo ciclo. A mesma história do avô, ele repete também com a filha dele, sem poder ir para fora, né? Sem poder sair lá de onde que ele tá, porque ele não consegue o visto. Vivendo a mesma história, exatamente a mesma história ali. Então ele ficou identificado com o avô, o pai também olhando pro avô. Isso é muito interessante, tá? Acontece isso muito nas constelações. Quando existe uma falta, por exemplo, tá? Esse é um emaranhado clássico. Quando existe uma falta muito grande, vou falar das mulheres, porque é o meu público maior e é muito do que acontece com as mulheres, que é muito também o que aconteceu com a Ada, tá? Isso vai mostrar ainda de um emaranhado com a Ada, porque na constelação dela não mostrou, mas ela também tem emaranhada com essa situação. Vou dar um exemplo. Quando eu busco a minha mãe tá aqui, eu tô aqui querendo a minha mãe, porque eu sou pequena e eu quero a minha mãe. Só que essa minha mãe não tá olhando pra mim, por quê? Porque ela não consegue olhar pra vida, porque eu sou vida, né? Eu sou a filha, eu tenho que estar aqui. E minha mãe não consegue olhar pra mim, porque a minha mãe se sente em falta com a vovó. Então a mamãe tá olhando pra trás, querendo que a vovó dê o que ela quer. Vovó, mamãe, eu quero que você me dê carinho, eu quero que você me dê compreensão, eu quero que você entenda que ele é o homem que eu amo, eu quero que você não me bata. Essa mulher tá olhando pra avó. Aí o que acontece, essa filha? Ela fala, mãe, mas por que você não tá olhando pra mim? Mãe, eu quero ser vista por você. Pra onde que seu amor olha? Aí ela percebe, inconscientemente, que essa mamãe tá olhando pra avó. Então ela olha pro mesmo lugar que a mãe. Aí ela fica emaranhada com a avó. Então, aí se vocês veem no filme, o Doprak tá emaranhado com o avô, que é pro lugar que o pai olha, e a Ada também tá emaranhada com a avó, tanto que ela é a avó, né? Aquela raiva da avó, aquele espelhinho que a pessoa que ela tá emaranhada lá, aquele espelhinho que a avó tem, que a avó pegou da irmã que morreu, é onde que a Adam sempre leva. Existem emaramentos aí, vai mostrar mais coisas nessa constelação também. Ou seja, gente, existe uma ressonância para eles estarem juntos. É a mesma história que os dois vivem ali. Aquilo ali vai ser lindo, os próximos capítulos daquele relacionamento. E o que acontece? Como falta esse masculino no Doprak, ele vai arrumar uma mulher que tem isso muito forte, que vai puxar ele para esse lugar, mas esse relacionamento vai ter conflitos. Por quê? Porque eles precisam o quê? Se reajustar. O que ele precisa tem nela. A sensibilidade que ela precisa, o amor que ela precisa, porque ele ama ela, tem nele. E olha só o trabalho de cura que eles podem fazer. Isso daqui vai além deles. Isso daqui tem coisas transgeracionais. Vocês estão entendendo isso daqui? Nem sempre, gente, quero que vocês entendam assim. Os nossos emaranhados, as pessoas que nós estamos emaranhadas, obviamente, a gente tem que olhar para esse emaranhado e a gente tem que sair da identificação da dor. Só que o vínculo que a gente tem com aquela pessoa é um vínculo insolúvel. Nós somos a história dos nossos antepassados. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá, Lili? Vozes do que a vovó viveu, de sofrimento, do que foi difícil, de ter filhos. Pode ser que isso volte para ela na hora que ela engravide. Então eu vou dar um exemplo para você aqui, tá? Vai ficar mais claro. Quando ela engravidou, ela abortou. Ela abortou o filho quando ela engravidou. É muito comum isso acontecer. Ela estava emaranhada com uma avó que perdeu 2 filhos. A avó dela perdeu 2 filhos. O sentimento que pode ter vindo para ela é muito pesado ser mãe. Você não vai dar conta. Você vai ter que ficar no relacionamento com um homem te traindo. Eu tô te dando hipóteses, tá? Porque foi isso que eu vivi. Então você não tem que ter filho, você tem que olhar para sua vida ser independente. Por quê? Porque eu tô desse jeito porque eu não vivi isso. Então você tem que ir pra vida, você tem que trabalhar. Por quê? Porque ela tá ouvindo as vozes da avó. Então ela fala, não, realmente
ter filho é muito pesado, pega e aborta. Por quê? Porque ela tá ouvindo aquelas vozes do emaranhado dela. Aqui é um exemplo muito clássico para você. Então pode ser que quando a vida se manifestar e falar para ela, olha, você tá grávida, essas vozes ressurgem para ela. Por quê? Porque ela é o emaranhado dela, da avó. Só que para ela ter mais liberdade, é como se ela estivesse afrouxando esse laço do emaranhado, mas a conexão que ela tem com a avó é insolúvel. Continuaremos hoje a análise da série Uma Nova Mulher. E hoje a gente vai fazer a análise das personagens Leila e Sevik. Eu quero saber aqui de vocês, das 3 personagens, qual vocês acham que era a mais feliz? A opinião de vocês, tá? Não existe certo ou errado. Eu vou perguntar de novo. Das 3 personagens, Ada, Leila, Sevik, qual das 3 vocês acham que era mais feliz? Leila. Unânime, né? Leila. Ótimo. Eu vou deixar a análise da Leila para o final. Sabe por quê? Eu vou deixar a análise da Leila para o final. Hoje, não são todas as pessoas que me acompanham nos stories, eu fiz uma pergunta nos stories, né? Qual que é a personagem que mexeu mais, o que mais intrigou? E vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebi da mulherada inconformada com o relacionamento da Leila. E eu vou deixar... Hoje tem polêmica aqui, viu? Eu vou deixar a análise da Leila pro final. Mas vamos lá, ó, é o seguinte... Eu não vou ficar olhando aqui, foi unânime, né, a Leila. Vou falar no final da Leila, tá? Então, vamos lá. Já falamos da análise da Ada, então hoje nós vamos falar da Leila e da Sevik. Então, eu vou começar pela Sevik, que tem um fundo sistêmico aí de doença e eu quis trazer para vocês. A Sevik, né, tinha um quadro de um câncer no fígado. Psicossomática fala que o fígado é responsável, né, pelas pessoas que são muito raivosas, as pessoas que têm muita ira, as pessoas que têm muita frustração, o fígado fica sobrecarregado. Então, muitas doenças, por esse aspecto, olha para a pessoa que é raivosa, para a pessoa que tem ira. Na constelação, a gente não tem esse olhar. O que a gente faz no trabalho das constelações? A gente olha aonde que essa pessoa está olhando. É o que eu falo para vocês. Para onde que a minha alma olha? No caso da Sevik ali, ela mostrou um quadro de câncer que estava se agravando, ela buscando a cura dela, né? E ela estava lá no hospital e ela viu um garoto que tinha se curado, né? E a mãe do garoto fala para ela que foi feito um tipo de terapia e o menino se curou, aí passou o telefone da mãe e foi a esperança dela para ela encontrar uma resposta para a doença dela. Quando ela chega lá para conversar com o Zaman da doença dela, o Zaman faz uma pergunta para ela, né? Pergunta para ela, eu quero te fazer uma pergunta, você conseguiria olhar para essa doença como uma coisa boa? Ele falou mais ou menos, você consegue ser grata por essa doença? Aí ela para, olha, ela não entende. Ela fala, lógico que não. Essa doença fez com que eu, né, perdesse a minha capacidade. Eu posso morrer por conta dela. Como que eu vou gostar disso? Como que eu vou ser grata a isso? Né? E o Zaman fala, tá bom. Né? Aí ele começa a fazer o trabalho com ela. Eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque pelo olhar sistêmico, a doença vem como um mensageiro. Pelo olhar sistêmico, a gente não enxerga que a doença é algo ruim. A doença, ela mostra que algo precisa ser visto. Então, por exemplo, a doença aqui, pensando numa árvore, é como se esse galho aqui apresentasse um adoecimento. E o que a gente faz? A gente vai aqui e vê qual dessas raízes aqui tá dando chute, não está sendo vista, ou foi excluída, ou se aconteceu algum trauma aqui. Então, pelo ponto de vista sistêmico, a gente vai olhar aqui nas raízes o que aconteceu. E aqui eu quero que você pense que as raízes é passado. Então, pode ser, por exemplo, um trauma. No caso da Sevik, é um trauma, né? Mas depois o câncer voltou, eu vou falar bastante sobre isso, que eu recebi muitas perguntas a respeito disso. Então, o olhar sistêmico, a gente vai olhar, olha, deu um problema aqui nesse galho. Então, a gente vai olhar aqui nas raízes por isso que eu falo, a gente precisa ser específico, qual aqui é o meu problema. Eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque sem constelação, pelo olhar sistêmico, a gente tem um sistema muito amplo. Vai ser difícil a gente ser certeiro. Então, pra gente trabalhar na inclusão, a gente precisa ser certeiro. Quando ela olhou, ela foi lá fazer a constelação, na hora que ela olhou que ela tava paralisada naquela cena,
quando o pai dela, né, que ela achava que era o pai, ele tinha morrido, e aí a mãe dela, né, se debruçou com ela, estava desesperada. É importante falar, ela não só constelou ali, né? Porque às vezes as pessoas, eu sempre desmistifico para vocês saírem da ilusão, pararem de ser iludida, que constelação vai mudar a vida de vocês. O que vai mudar é o que vocês veem na constelação e vocês fazerem mudança a partir disso. Eu tô falando para vocês porque a Cevic, por exemplo, na hora que ela olhou a constelação dela, ela compreendeu tudo por trás, tudo o que aconteceu na vida dela a partir daquele fato. Então, por exemplo, ali, a partir daquele fato, ela compreendeu, eu virei, ó, prestem atenção como eu falo para vocês que as nossas profissões falam muito sobre a gente. Eu virei advogada porque eu queria fazer justiça, porque o meu pai foi morto, eu queria fazer justiça por conta do assassino dele. Então ela compreendeu a escolha da profissão dela. Se vocês pensarem no começo da série, qual que era a vida que aquela mulher tinha? Uma mulher super por externo, uma mulher que só trabalhava, desesperada, ia lá na quimioterapia correndo, porque eu não tenho tempo de fazer, tem que ir rápido, porque coloca aí, ou seja, corrida com a vida, assim, sem conectar com ela, totalmente desconectada, totalmente pro externo, totalmente pro trabalho, totalmente workaholic, que só pensava nisso. Na hora que ela foi lá, ela olhou para aquilo, ela entendeu a dinâmica dela, ela falou assim, olha, eu fiquei com dó da minha mãe, e eu virei mãe da minha mãe, e eu tive que virar o marido da minha mãe, né, mãe da minha mãe, e eu tô aqui, agora eu tô doente. Ou seja, a partir daquilo ali, ela mudou, né? Ela não tava, ela mudou, ela quis morar lá, ela mudou totalmente o estilo de vida dela. Outra coisa muito importante que eu quero falar agora para as boas filhas. A Cevic é uma codependente. Qual que é a raiz número 1 para a mulher virar uma codependente? O relacionamento com a mãe, a pessoa querer salvar a mãe. Ela nutria a mãe dela. Ela tinha um relacionamento totalmente disfuncional com a mãe dela. Quando ela conheceu o Fico, né? Acho que é Fico, a mãe dela não queria. Por quê? Prestem atenção nisso que eu vou falar pra vocês. É um indício muito grande quando vocês vivem uma relação de codependência com a mãe, isso. Quando vocês vivem uma relação de codependência com a mãe, o que é uma relação de codependência? Eu tenho um vínculo simbiótico com a minha mãe que não foi cortado. Ou seja, eu tenho uma fidelidade com a minha mãe como se a gente fosse uma só carne. Quantas mulheres pensam quando tem essa relação simbiótica? Ah, eu não vou me relacionar, porque como que a mamãe vai ficar? Gente, isso é doente. Isso é doente. Isso é uma doença que tem. E ela tinha essa relação simbiótica com a mãe. Quando ela encontrou o Fico, que a mãe dela desvalorizava, só que prestem atenção, quando a mãe é codependente, a mãe vai desvalorizar qualquer pessoa que você se relaciona. Por quê? Porque eu quero que vocês imaginem que quem vive uma relação de codependência com a mãe é como se essa mulher estivesse nutrindo a mãe emocionalmente. Então imagina, eu gosto de dar o exemplo que é como se a gente pegasse um copinho de água e a gente fosse devolver água para o rio. Não vai ser suficiente. Então quando a pessoa entra nessa dinâmica, muitas pessoas adoecem por conta disso. Por quê? Porque é pesado demais, a pessoa fica no lugar pesado demais. E quando ela começou a se rebelar contra a mãe ficou revoltada, né? Porque ela parecia muito boazinha, né? Ativa, mas no fundo, ela era uma manipuladora, aquela mãe. É importante a gente entrar em contato com essa realidade. As filhas que vivem esse tipo de relacionamento com a mãe, eu vou falar aqui pra vocês, isso é uma doença. E vou falar uma coisa mais ruim ainda pra vocês. Quando a mãe de vocês morre, vocês querem morrer junto. Porque vocês construíram toda a identidade de vocês baseada em cuidar da mãe. Gente, o ciclo natural da vida não é esse. Então, quem fica olhando pro pai, pra mãe, querendo fazer esse papel, entendam, vocês estão contra o fluxo da vida. Muitos sintomas de doenças também podem vir também por essa dinâmica. Então, eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque a Cevic ali, ela tava violando várias dinâmicas. Na ordem da hierarquia, ela tava fora de ordem, ela tava olhando pra mãe. Pertencimento, ela não sabia, né? Existia um segredo ali, mas faltava 50% dela. Ou seja, vamos pensar numa árvore? Ela já não tá olhando para os frutos.
ela já tá aqui querendo abastecer aqui as raízes. Falta 50% dela. Ela tem muito déficit. Percebam, quem tem mães codependentes, nunca ninguém vai ser bom para as filhas, nunca ninguém vai ser um homem bom para vocês. Por quê? Porque é inconsciente, tá, gente? Às vezes a gente tem uma mãe boazinha, só que essas mães, elas querem o quê? Elas são vazias emocionalmente. É como se fosse um vampiro energético, vamos usar assim. E não é porque elas são maldosas, não, é porque elas têm muitas carências, elas têm muitas coisas emocionais, então elas pegam toda aquela sede emocional delas e elas depositam nos filhos. Então, quem abraça esse local é muito pesado para a pessoa. A Cevic, então, depois que ela começa, e aí fica para todas vocês, heroínas, tá? Todas mulheres aí, pau na mesa. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, que é muito importante. O estilo de vida que a gente quer, né? Se vocês viram a Cevic ali no começo, ela toda trabalhando igual uma louca, né? A Fran falou aqui que também teve câncer, nesse estilo de vida doente. Gente, isso é antinatural pro corpo da mulher. É muito importante para a mulher repousar, é muito importante para a mulher descansar. Não tô falando que a gente tem que ser um bando de mulher preguiçosa e não fazer nada da vida, não. Mas o repouso é muito importante para a mulher. É muito importante a gente ouvir. Eu sempre digo que nós mulheres somos muito conectadas com essas nossas questões emocionais. Para algumas espirituais, é importante que a gente silencie, que a gente ouça o nosso corpo. Muitas doenças se manifestam no nosso corpo. Essas doenças novas aí do feminino, que agora tem uma onda de endometriose, mioma, não é uma coisa recente, mas o que tudo isso indica? Isso tudo indica um feminino ferido. Isso tudo indica que a gente não está ouvindo as necessidades do nosso corpo, de descansar, de amar, eu vou falar muito sobre isso. Aí, a Cevic, quando ela começa a mudar esse lugar dela, né, que ela comece para aquele lugar tranquilo, eu acho bacana, por quê? Porque ela fala, eu quero me apaixonar. Gente, é tão precioso isso, porque eu vejo tantas mulheres aqui com o discurso, pílulas da maturidade, que eu vou falar umas coisas difíceis hoje aqui para vocês. Eu ouço tantas vezes vocês falarem assim que querem um relacionamento, né? Tipo, eu quero, mas não, eu quero desse tamanho, quero desse tamanho, né? Então, vocês já são desse tamanho e aí vocês querem arrumar um homem também desse tamanho. E aí é aquilo, né? A M não sintoniza FM. A Cevic, ela tava no processo dela de cura. E aí ela se relacionava, né? Tentava lá, a Leila, super alegre, tentava arrumar os crush pra ela. Qual que foi o homem que apareceu pra Cevic? Qual foi o homem que apareceu pra ela? Um homem frágil, um homem que faltava o masculino, um homem que podia proporcionar e que amava ela, né? Ele gostava dela, um homem que precisava dela. E existia muito amor. Agora eu pergunto pra vocês, né? Viu? Tem uma pessoa aqui, viu, Ale? Eu sei que tu tá aí. Ali não existia amor naquela relação? Às vezes vocês são mulher tudo desse tamanho, e aí vocês ficam aí olhando o Instagram aí das amigas, ficam olhando a vida dos outros, e aí buscam um ideal de homem que não tá na sintonia de vocês. Por quê? Vocês precisam descer mais um pouquinho. Eu falei muito isso da filhinha do papai. E olha só, né, quando ela permitiu aquele homem existir, né, ela falou assim que depois, né, que ela teve a noite de amor dele, ele todo sem jeito, ele todo inseguro, porque aquela mãe não aceitava ele todo inseguro com as questões dele, porque a gente acha que os homens são tudo... Enfim, a gente tem uma visão que o homem não tem fragilidades, e ali ele mostra o quanto que ele é frágil, o quanto que é difícil ele estar com uma mulher que é forte, uma mulher culta, uma mulher que tem uma profissão, o quanto para ele é desafiador, né? E aí o Toprak, já esqueci o nome dele, encoraja ele, né? Porque aí fala da história dele. E a mãe desvalidando ele a todo momento, que aquilo ali era uma fantasia, que qual pessoa que iria querer ele, desvalorizando ele e a autoestima dele lá embaixo. E aí na hora que eles ficam juntos, a Cevic fala, né, que ela nunca teve uma relação igual ele fez ela se sentir.
E aí ele pede ela em casamento, e aí eles vivenciam o amor, né? Ela se permite, ele se permite. Eu tô falando isso pra vocês porque aquilo ali não é cura, gente? Vocês vão falar que aquilo ali não é amor? Eu vejo vocês muito idealizadas do que é o amor. Eu vejo vocês muito idealizadas. Poxa, o quanta coisa que ela pode proporcionar para ele, com o aprendizado e com a bagagem que ela tem, com aquela bagagem de força, de mulher que vai pra luta, coisas que faltam nele. Quanta sensibilidade aquele homem pode proporcionar para a vida dela que ela foi desconectada a vida inteira, de leveza, de alegria. Olha para isso, vocês acham que ali não existia amor naquela relação entre os dois? Ela começou a ter vida, ela começou a ficar feliz. Olha para isso, tá? Por que a doença retornou? Muitas pessoas me perguntaram isso. Eu quero que vocês entendam que assim, quando a gente olha sistemicamente para a doença, a gente nunca fala para um cliente parar o remédio. Eu tenho várias clientes aqui, inclusive tem até, eu não sei se ela tá aqui, mas tem depoimento dela na minha página, que foi da Eli. A Eli, ela tava, os médicos queriam tirar o útero dela, ela ia operar das costas também, tinha vários problemas físicos, vários. E aí ela começou a trabalhar, ela participou de um grupo meu. Ela não tem mais nada. Eu tô falando isso tudo pra vocês, por quê? Porque a partir do momento que ela olha pra isso daqui começa a se curar. Agora, no caso ali da Cevic, o Zaman, o terapeuta não falou para ela parar o remédio. Quando a gente tem câncer, as nossas células, elas são debilitadas. Então, quando a pessoa tem câncer, a pessoa acha que tem uma janela de 5 anos aí tomando medicação, eu acho que é mais ou menos isso, para o câncer não retomar. Ela parou os remédios. E depois a amiga dela vai lá ter que questionar os Aman. Fala assim, olha, ela estava ótima. E agora o câncer retomou, aí ele fala pra ela, não, mas eu não falei pra ela parar os remédios. Ela fala, não, mas a gente precisa de você. Vai ter uma continuação a série, a gente não pode falar o que vem depois. Quando eles fizeram a constelação da Leila, recapitulando pra vocês, a representante da Leila falou, da Leila não, da Cevic, que tava faltando alguma coisa, que existia algum segredo que emergia. E depois descobriram, né, que o pai dela, que ela achava que era o pai, não é o pai dela biológico. O pai dela biológico morreu. E aí a mãe dela, né, encontrou outra pessoa que ela pegou como um pai. Ou seja, o pai, por mais que ela tenha amor, por mais que ela tenha ficado traumatizada com aquela cena da morte, ele não é o pai dela. Então isso vai ter um desdobramento aí dos trabalhos dela, a gente pode ver isso lá na frente. Tô falando isso pra vocês por quê? Pra que a nossa vitalidade, a gente precisa do nosso 100%, que é 50 pai, 50 mãe, aqui o 50% dela faltava, que é o pai da origem dela, tá? E tirando toda a dinâmica sistêmica que ela tinha de querer cuidar da mãe, tá? Então, próximo. Então tá, então vamos lá. Vamos falar da Leila. Pílulas da maturidade agora, as heroínas, vocês se segurem que a gente vai falar da Leila. Presta atenção. Aqui no começo, pra quem entrou depois, eu fiz uma pergunta que eu perguntei: quem da série vocês acharam que era mais feliz? Unânime, todo mundo voltou na Leila. Uma jovem, bonita, mãe, né, super animada, cuidadosa, alegre, feliz, que vivia um casamento com, esqueci o nome do marido dela, Erden, acho que era Erden, o marido dela. E vivia um casamento onde existia amor. Eu recebi alguns directs de algumas meninas mandando, né? Eu não entendo por que a Leila ficava... Olha o discurso de vocês. Eu não entendo por que a Leila ficava naquele relacionamento com aquele marido que não queria nada com ela, que não valorizava ela. E a outra me falou que ele não era romântico com ela, que... De novo, vocês têm uma visão muito romantizada do que é o amor. E aí eu perguntei pra vocês, olha que contraditório, né? Qual que era a mais feliz ali das três? A Leila, né? Aí se vocês me perguntarem, nossa, Ju, mas o marido da Leila traiu ela, né? Vou voltar nesse negócio de traição aqui. Vamos voltar na Leila aqui, nesse aspecto de feliz. A Leila, ali, ela tinha um relacionamento longo, ela tinha um filho dessa relação. O relacionamento dela não é um relacionamento curto, de 1 ano, é um relacionamento longo. Eles têm um filho, né, acho que de uns 10 anos, o filho dela. E a coisa principal, a Leila amava o marido dela. A Leila não falava mal daquele homem.
ele tava fazendo as coisas erradas lá, ele sumiu. Qual momento que vocês viram a Leila falando mal dele? Falando das amigas mal dele? Não. Ela defendia ele. Ela amava aquele homem. Ela dizia assim pra ele. Eu falei um pouquinho em outras lives que reino dividido não prospera. E aí vocês me falam assim, nossa, mas ele era corrupto, ele não sei, a gente não sabe o que ele fazia. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? A Leila ali se mostrou muito, né, ela é muito carismática, tem uma figura muito carismática ali, o personagem dela, mas vou aqui puxar pra realidade. No começo ali, a Leila era uma dondoca com vários empregados, com babá, sem paciência com o filho, né? Que ela tava lá fazendo a cirurgia no peito, de carrão, só pensando em coisas fúteis. Aí quando ela vai conversar com o marido, ele fala uma coisa que é um ponto-chave. Ele fala assim pra ela, no começo você não me queria. E na hora que eu vi, eu não tive dúvidas que você era a mulher que eu queria casar. E aí, na hora que eu comecei a te dar presentes, na hora que eu comecei a te cortejar, na hora que eu comecei a, enfim, a te dar as coisas, aí que você me percebeu, né? Aí eles discutem ali, e aí ele fala uma coisa pra ele fala assim, você aproveitou de tudo, você aproveitou né, de segurança, de jardineiro, de tudo, de empregados, não sei o quê. Tudo que eu fiz foi pra te proporcionar isso. Ele joga assim na cara dela uma hora. Eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque ali eles eram um casal. Um casal onde um dizia assim pro outro. Então, ela era coerente com as corrupções dele. Ela dizia assim para as corrupções dele. Ou seja, ela tava ali, na hora que ele tava proporcionando o bem bom pra ela, ela tava questionando de onde vinha o dinheiro? A gente precisa falar a verdade, gente. Então, por exemplo, meu marido chega pra mim, começa a me dar joias, começa a me dar... E eu não vou saber a fonte de onde que vem esse dinheiro do meu marido? Se é lícito, se não é? Então, se eu tô proporcionando, se eu tô me desfrutando disso tudo, achando tudo maravilhoso... Gente, quem já se relacionou com uma pessoa que tem dinheiro, o negócio é muito envolvente. É maravilhoso. Você ganha joias... Todo o enredo do dinheiro, para quem já viveu um relacionamento com alguém que pode proporcionar isso, é extremamente encantador. É hipocrisia quem fala que não. Então eu tô falando isso pra vocês, por quê? Porque todo esse mundo mágico que ele proporcionou pra ela nunca questionou. Ela tava lá cuidando da casa, não, porque ela tinha um monte de babá, de empregada, ela tava lá usufruindo daquilo tudo. Não tô falando que não existia amor, mas a corrupção dele... Ela aceitava, ela dizia assim pra isso. Aí depois que acabou, né, que começou ali os problemas, que eles começaram a entrar em contato com a realidade. Mas existia o amor dela era um amor verdadeiro. Mas eu não tô falando que o amor dele também era menor. É isso que eu quero que vocês entendam. Os dois ali eram um só. Aí vocês falam assim, né, as heroínas. Ai, Ju, mas existia traição. Ele falou que... Ela falou que ele traiu ela. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Traição, existem várias dinâmicas por trás da traição, várias. Eu não vou falar aqui pra vocês, mas existem diversas dinâmicas na traição. A única coisa que eu vou falar aqui pra vocês, pra não me estender, um dia a gente pode falar só sobre isso. O homem não trai igual a mulher. A mulher, quando trai, é porque a mulher não quer ficar mais no relacionamento. O homem, quando trai, ele não trai pra acabar o relacionamento. Ouço o que eu tô falando, entenderam isso? E eu tô falando isso pra vocês porque aí vocês me falam assim, né, as heroínas. Então, você tá falando que a pessoa tem que, né, a pessoa tem que aceitar a traição? Não, eu não tô falando que a pessoa tem que aceitar a traição, eu tô falando que pra vocês que traição é um sintoma. Ele tinha que tratar ela melhor. Gente, a energia de um homem masculino é diferente da energia, por exemplo, o fito, né? O fico, que é o da Cevic. Por quê? Porque a Cevic estava no outro polo. Eles são pessoas diferentes. O marido da Leila, quem quiser se relacionar com um homem masculino, o marido da Leila estava na energia masculina e o Fico estava na energia feminina. Aí fica pra vocês. E existia amor ali das duas formas. Os dois homens amavam elas. Só que o Fico tinha uma energia... O Fico tinha uma energia feminina. E o marido da Leila tinha uma energia masculina. Logo, a Leila também era uma mulher feminina. E a Cevic era uma mulher mais masculina. Tá vendo como dá match perfeito? O match é perfeito, tá?
Eu quis falar do relacionamento aqui porque foi uma parte que vocês me perguntaram muito. Agora eu vou entrar na dinâmica sistêmica da Leila. Vocês entenderam essa parte de relacionamento da Leila? Tem como achar o meio termo? Tem, a gente trabalha pra isso, obviamente, a gente trabalha pra isso. É porque numa série é tudo muito polarizado, né? Obviamente, né? E eu tô falando de uma forma pra vocês polarizada, né? Lógico, né? Porque se a gente for pensar, né, hoje, uma mulher da vida comum, né, a gente aqui na vida comum, nós somos mulheres que trabalhamos, a gente não tem um marido para proporcionar, né, tudo pra gente, o bem bom, né, os dois trabalham, os dois vão lá à luta, os dois constroem juntos, e obviamente quando isso acontece, respondendo pra, eu não sei, Fernandes, quando isso acontece, Fê, o relacionamento também fica mais equilibrado, né, só que a gente precisa também renovar o nosso feminino, mas aí vem para uma outra questão. O que acontece aqui na dinâmica sistêmica da Leila? A Leila, quando ela foi constelar, ela também não tinha levado um tema para constelar. E aí o que aconteceu ali naquele movimento? Mostrou que a Leila estava emaranhada com a bisavó. E aí é muito importante, gente, foi muito linda essa parte, porque as meninas que estão agora no programa Mulheres Reais, a gente vê muitos emaranhamentos em relação à avó e bisavó, e ali mostrou ela conectada com a bisavó da parte materna, que foi morta de uma forma, foi assassinada, e aí ela foi jogada no mar. E aí o que acontece? Quando nós estamos identificados com alguém, nós adotamos, quando a gente está emaranhada com alguém. O que acontece quando acontece uma pessoa que a gente está emaranhada? É como se a gente tivesse adotando os sentimentos dessa pessoa. Então, por exemplo, a Leila estava ali emaranhada com essa avó. Essa avó, ela morreu afogada. E aí a Leila tinha um trauma de entrar no mar. Ela tinha não sei se vocês perceberam, ela tinha medo de entrar no mar. E aí depois, na hora que ela vê aquela constelação, ela meio que não entende muito, porque a pessoa não faz conexões. E aí a vida vai passando, e aí depois de um tempo, né, que ela começa a fazer o processo de inclusão, que é muito importante. Não sei se vocês perceberam que ela vai lá, acende uma vela, né, e deixa aí, ela faz como se fosse uma espécie de oração para essa bisavó, e aí depois ela passa, e aí depois ela percebe, um dia que o filho dela tava no mar, ela percebe que ela entrou no mar assim, sem perceber. Aí o filho dela, mãe, você perdeu o medo de água? Aí ela se toca. E aí ela começa a mergulhar, depois ela começa a nadar. O que acontece? Quando nós estamos identificadas com alguém, nós ficamos identificadas também com as dores dessa pessoa. Então, por exemplo, se eu estou identificada com uma pessoa, no caso dela, que tem um medo, né, porque ela morreu afogada, eu fico identificada com aquele trauma daquela pessoa também. Um exemplo, vou dar um exemplo pra vocês, que eu sempre dou esse exemplo aqui, porque é um exemplo fácil de vocês entenderem. Nem sei se ela tá aqui, que é minha cliente. Ela tava emaranhada com a avó dela. E ela tinha um medo de cobra. Na vida dela, ela tinha um medo de cobra. E aí essa avó já tinha sido mordida de cobra, que ela estava emaranhada, e ela tinha ficado num estado muito grave por conta dessa mordida de cobra. Ela tinha aquele medo de cobra na vida dela, e na cabeça dela não tinha sentido, porque não tinha a ver com a biografia dela. Mas isso é por conta do emaranhado. Quando eu tô emaranhada com a pessoa, eu pego o destino daquela pessoa pra mim. Então, por exemplo, tá? Outra do feminino ferido, que é muito comum receber aqui. As mulheres que falam assim, Ju, eu não quero ser mãe. Não quero ser mãe. E isso não é um problema para a pessoa trazer para mim para constelar. Se isso já é resolvido para a pessoa na cabeça dela, eu não quero ser mãe, isso já é uma certeza para ela. Só que na hora que ela vem constelar, muitas vezes ela vem constelar, um exemplo, um problema de relacionamento, que não tem nada a ver. Olha, eu quero constelar porque eu não consigo me relacionar. E aí a gente vai ver na constelação, e aí um exemplo, tá? Ela tá emaranhada com a avó. Aí eu falo, olha, você tá emaranhada com a sua avó, tudo. Aí eu procuro saber mais da avó dela, e aí um exemplo, ela me conta, olha, a minha avó morreu de parto, um exemplo. E aí, vocês entendem? Ela tá emaranhada com a pessoa que morreu de parto, ou que perdeu um filho. Logo, inconscientemente, ela entende que ter filho é muito sofrimento.
Vocês entendem isso? Então, quando a gente está emaranhada com alguém, a gente adota pra gente os sentimentos dessa pessoa. Então, se ser filho é muito difícil, se eu estiver emaranhada com uma pessoa assim, eu também vou ter medo. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma cliente, que ela estava emaranhada com uma tia que perdeu um bebê por conta de um aborto e adotou um filho. Ela teve o mesmo destino, né? Ela fez um aborto e aí depois ela me contou, Ju, eu lembrei agora, ela nem tinha associado, ela me contou depois, eu lembrei pra ela. Eu falei, você lembra que estava emaranhada com uma pessoa também que fez uma adoção? Ela um dia me trouxe, né? A gente já tinha visto a constelação dela, ela me trouxe esse conteúdo, ficou na gavetinha. Aí um dia conversando, ela me trouxe, Ju, você sabe que o sonho da minha vida é adotar? E eu, você lembra com quem você estava emaranhada? Com aquela tia lá que virou mãe adotiva e ela, eu não tinha percebido. Então, muitas vezes, a gente faz uma constelação, a gente entende que a gente está emaranhada com alguém e a gente vai depois pesquisar mais sobre aquela pessoa e a gente percebe que muitos dos medos que a gente tem na nossa vida, a gente está atrelado àquela história. Quando a Leila vai entrar no mar lá, aquela fuga lá do marido dela, e aí ela fala assim que algo no coração dela avisou para ela não ir, né? E aí aconteceu tudo aquilo. Olha, fica até arrepiada de falar. O que tá acontecendo ali quando ela fala algo falou comigo? Ali é a alma dela, é como se fosse o sistema dela de alerta falando para ela, olha, não vai por aquele caminho não, né? Então os nossos emaranhados, eles também são para nos proteger, não é só para nos prejudicar, também é para nos proteger, igual aconteceu ali com a Leila. E o que é bacana também, essa avó foi excluída. Isso acontece muito em situações de herança, em situações enfim, de problemas aí de divisão de bens. Muitas pessoas que têm problemas aí de, porque não sai o inventário, porque aquela pessoa ali tá travando o inventário. Aí na hora que a gente olha para a constelação, aquela pessoa que tá travando o inventário, muitas das vezes está emaranhada com uma pessoa do sistema familiar que se sentiu excluída. Então aquela pessoa que tá travando o inventário, ela tá emaranhada com alguém que quer ser visto. E aí depois que abre uma constelação, é muito natural que as coisas aí andam. Isso é muito natural. Por quê, gente? Porque é a fidelidade que a gente tem para o nosso campo de injustiça. E ali, quando a neta, né, a Leila, olha ali para aquela bisavó, depois ela recebe aí uma herança que estava empacada, elas nem sabiam que existiam ali daquela avó, porque aquela avó, ela foi excluída, ela foi esquecida, ela não foi lembrada. Por quê? Porque as nossas histórias que são difíceis aqui, das nossas raízes, do nosso passado, que foi trágica, que foi difícil de lidar, a gente tem a excluir para não lidar com aquela dor. E no caso ali daquela bisavó, quando ela morreu, quantas pessoas ali sentiram a morte dela, né? Ela teve a filha ali que ficou no barco, que a gente não sabe o destino. Teve a questão do bisavô que ficou esperando ela, quanta dor que teve a partir disso, né? E quando ela faz esse trabalho de inclusão, né, ela recebe essa herança, que era uma herança ali inesperada, que veio através da Eline, que era a avó. O Zanan, que é o terapeuta, é bacana falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente acha que o terapeuta tem que ser zerado na vida. E por isso que eu gosto de trazer muitas das minhas experiências, das minhas histórias para vocês aqui. As meninas do meu grupo sabem o quanto que eu compartilho também dos meus processos com elas. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que entender que todos nós somos humanos e todos nós somos... Sim, a gente tem as nossas falhas, as nossas dores. E ali o Zanan, o que dá a entender, né? Ele era um médico e que vai... Na sua origem, aí ele fala um pouquinho da história da avó dele, que chegou lá sem nada, a avó que perdeu os filhos, perdeu um bebê que estava na barriga, e quando chegou lá, ela totalmente destruída, ela conhece o avô dele, constrói uma nova história. No final mostra que ele é um médico e que ele tem um filho. Vai ter a segunda temporada, mas eu me arrisco a dizer que ele perdeu o filho dele, né? Porque ele é uma pessoa assim que foi atrás da origem, ele foi procurar entender o que tem a constelação, ele foi procurar entender a profundidade, porque a constelação te mostra esse lugar
do que é profundo, do que tem por trás dessas dinâmicas, desses padrões aí. Então eu acho que é muito bacana a gente olhar para esse local aí do terapeuta, que também tem falhas. Não é porque quando a gente vai para um lugar, eu sempre digo que a gente só leva uma pessoa até para o lugar que a gente foi. O terapeuta ali, né, a gente andou um pouquinho e o lugar que a gente já foi é como se a gente pegasse, né, a mão dos nossos clientes e falar, olha, pode vir por aqui, porque até aqui eu fui. E o terapeuta vai mais um pouquinho. Eu acho que esse é o processo que mostrou aí nessa jornada aí do Zanan, né? Possivelmente ele teve muitas perdas, porque ele parou de ser médico justamente para cuidar das questões da alma, e ele olha muito para isso, ele fala muito disso, que eu olho, ele tem até uma pegada mais espiritual, eu olho para a raiz das doenças, para tratar a raiz das doenças. Eu quero até indicar para vocês, quem gostar de estudar, tem um livro do meu professor, que é o Renato Bertatti, que ele fala sobre saúde. Ele fez um livro para falar sobre saúde sistêmica, o nome é Saúde, um Novo Olhar, que fala muito disso. Ele é um médico também, que ele não ficou satisfeito em ser médico, porque quando ele se deparou com a medicina, ele entendeu que a medicina tratava o sintoma, tratava a doença, dava remédio para que o paciente não sentisse aquela doença. Mas o que ele percebeu? E depois nas constelações ele conseguiu se aprofundar. Se a pessoa não trata aquela raiz, aquele sintoma que a pessoa tem hoje vai se transformar numa outra doença. E a gente vê muito isso. Inclusive as meninas que estão no programa Mulheres Reais, a gente fez uma constelação na quarta-feira sobre isso, né? A pessoa tinha um sintoma de uma doença física, aí tratou, operou, e aí depois apareceu um outro sintoma, e aí recentemente apareceu um outro sintoma. Na hora que a gente foi olhar no campo, ela estava na posição de cuidar da mãe, e ela mostrou a exclusão da avó, né? Que a mãe excluiu a avó, ali uma história que ela não sabe, mas se mostrou no campo. Então, cuidar das nossas raízes, olhar para isso, é o que muitas vezes vai aliviar o nosso campo. E a busca do Zanan também, ali nessa série, foi de olhar também para as questões que ele quer compreender, né? Vai ter desdobramento, mas eu me arrisco a dizer que ele perdeu o filho dele, que ele quis salvar e não conseguiu. Vamos ver se o meu chute tá certo. Na próxima temporada a gente vai saber. Mas é bacana de ver isso. Eu gostei de ver como que a produção mostrou esse local assim também de vulnerabilidade dele, e dele ainda falar, olha, eu ainda não consigo falar sobre isso, que as pessoas questionavam, não, mas você cuida de todo mundo, mas você tá aqui sozinho. Então o que ele pode ensinar do conhecimento dele, ele ensina, mas essas questões que possivelmente são, enfim, da origem dele, da família dele, do que ele construiu, ele ainda não dá conta de falar para os clientes. E tá tudo bem. Mas eu acho que isso humaniza as pessoas. Porque é isso, gente. Todo mundo tá aqui, eu tô aqui, vocês estão aqui em busca de evolução. E às vezes não é na constelação que a gente vai encontrar, às vezes é na psiquiatria, às vezes é na psicologia, mas eu acho que a gente precisa humanizar as coisas. Às vezes a gente vê um ajudador no lugar de, né, muito superior. Não, todo mundo aqui tem questão, é porque às vezes a pessoa já começou a lidar mais com as suas questões, já tem mais, sabe, resiliência, mas todo mundo aqui tem questão. Eu sempre digo, né, as pessoas que querem fazer análise perfeita ou zerar na vida, tem uma vez uma pessoa que perguntou, a gente não precisa se curar para achar o macho alfa. Eu falei, minha filha, mas como é que tu vai saber que você tá curada? Não vai saber, gente, a gente não vai zerar na vida, não. A gente vai, ó, evoluindo. Eu gosto de falar assim para as minhas alunas. A gente vai caminhando. Quando dá chute, a gente para e olha. É assim que eu faço. Então a gente vai caminhando mais um pouquinho. Deu chute, para e olha. E aí vai procurar uma ajuda mais assistida. Mas eu acho que a gente não pode ficar refém disso não também, senão a gente deixa de viver, né? Porque eu digo, a gente não pode ficar só olhando para as coisas de dentro, não. Porque existem as coisas de dentro, mas também tem que olhar para fora. A gente tem que saber o caminho do meio disso.